Polícia faz operação contra desvios em prestadora de serviços da Celesc. Governo vai liberar mais de 6 bilhões de reais para a recuperação de estradas catarinenses. Motoristas são flagrados bêbados em operação Lei Seca em Florianópolis. Audiência pública discute políticas para o setor pesqueiro em Santa Catarina. Fim de semana tem previsão de frio extremo e mar agitado no litoral catarinense. Filme documentário sobre indígenas, premiado em Berlim, chega ao SIC em Florianópolis. Hoje é sexta-feira, 2 de agosto. Está no ar o Jornal Local. Olá, boa tarde. A Guarda Municipal de Florianópolis realizou mais uma blitz Lei Seca entre a noite desta quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira, no norte da ilha. A operação aconteceu na rodovia Armando Calil Bulos, nos Ingleses. Entre 11h10 da noite e 2h20 da manhã, foram abordados e submetidos ao teste de bafômetro 180 motoristas. Destes, 5 condutores estavam embriagados e terão direito de dirigir suspenso por 1 ano. Eles terão ainda que pagar uma multa de R$ 2.934. Outros 2 motoristas foram autuados por dirigir sem a carteira de habilitação e terão que pagar uma multa de R$ 880. A Blitz Lei Seca contou com a presença de 16 agentes da Guarda Municipal de Florianópolis. O governo do estado de Santa Catarina assinou nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, em Florianópolis, a adesão de 9 consórcios ao projeto Recuperar. O objetivo é garantir a manutenção e a recuperação da malha rodoviária em Santa Catarina. O convênio prevê o repasse de R$ 6,5 bilhões por mês para as obras, visando a recuperação de mais de 3.900 quilômetros de rodovias catarinenses em 170 cidades. Os 9 consórcios contemplados abrangem 16 das associações de municípios catarinenses. Pelo projeto, o Estado vai repassar a verba para estas associações e cada prefeito decide como o dinheiro será usado. O projeto integra o Plano Novos Rumos, que também inclui investimento em obras estruturantes. O acordo foi intermediado pelas secretarias da Casa Civil e da Infraestrutura, através de uma parceria firmada com a Federação Catarinense de Municípios, a FECAM. Deputados catarinenses se mobilizam para reverter aumento de impostos para alguns setores da economia. A reportagem é de Paulo César Santos, da TV AL. A retomada pelo governo do estado da cobrança de impostos em seu teto da alíquota de 17% para todos os setores da economia a partir de 1º de agosto surpreendeu os deputados estaduais. Havia um acordo entre poderes executivo e legislativo para que o aumento fosse gradual para alguns setores, depois da apresentação de projetos de lei ao parlamento. O governo tinha até o dia 17 do mês passado para apresentar as propostas, mas não cumpriu o prazo e a taxação já está valendo. A decisão gerou uma reação imediata na Assembleia Legislativa. Um projeto de lei pretende suprimir a decisão governamental. A matéria deve ir à votação já na próxima quarta-feira aqui no plenário. A intenção é suprimir os efeitos da nova regra. O deputado estadual Milton Obos apresentou uma emenda ao projeto de lei estabelecendo que a suspensão do aumento do imposto seja retroativa ao dia 1º de agosto. Os deputados não obrigam de jeito nenhum o governo a aumentar impostos. Pelo contrário, nós somos contra o aumento de impostos. Só que devemos conhecer os incentivos. Os incentivos fiscais, eles devem ser feitos para a competitividade de quem está em Santa Catarina poder competir com os outros estados brasileiros. Os deputados afirmam que o aumento de impostos vai impactar na competitividade de Santa Catarina em relação a outros estados. Um exemplo é com empresas do setor têxtil, responsável pela geração de mais de 200 mil empregos em Santa Catarina. No campo, o cenário não é diferente. O custo para a produção agrícola pode aumentar até 30%. Não é justo dizer que hoje você vai aumentar os tributos sobre a produção agrícola, sobre a fruticultura, sobre a cebola, o milho, a soja, que vai impactar lá no custo de vida do cidadão, mas, além disso, vai
tirar a condição competitiva do agricultor catarinense. Ele não vai conseguir vender a soja, o milho dele, a cebola dele, pagando 20% a 30% mais caro o custo da produção em função do imposto que hoje é arbitrado de 0% para 17%. Então, o governo errou a mão. A Polícia Civil identificou o homem e a mulher encontrados mortos com perfurações de armas de fogo na comunidade do Siri, em Florianópolis. O delegado Enio Matos, da Delegacia de Homicídios, não divulgou os nomes, mas disse na manhã desta sexta-feira que as vítimas, ambas de 20 anos, são naturais do Rio Grande do Sul. Os corpos foram localizados pelos policiais no último domingo, na servidão Caminho das Dunas. Segundo a polícia, 28 estojos de calibre 9mm foram encontrados no local. De acordo com o delegado da DH, a identificação foi feita a partir das impressões digitais e o confronto com prontuários. Os próximos passos das investigações visam esclarecer a motivação dos homicídios. A polícia suspeita é de que tenha relação com o tráfico de drogas. Policiais rodoviários federais apreenderam na noite desta quinta-feira na BR-101, em Joinville, no norte catarinense, 50 quilos de maconha. Uma mulher de 25 anos foi presa. O flagrante aconteceu durante uma fiscalização de rotina, quando os agentes desconfiaram do nervosismo da condutora de um Fiat Palio com placas de Foz do Iguaçu, no Paraná. A motorista se contradisse ao ser questionada sobre o motivo da viagem. Em seguida, os policiais perceberam um cheiro da droga no interior do carro. A maconha foi localizada em um compartimento secreto no painel do veículo, dividida em 148 tabletes. A motorista, uma paranaense de 25 anos, não quis revelar aos policiais nem onde buscou a droga e nem qual seria o destino. Ela foi conduzida à Central de Polícia de Joinville, onde vai responder por tráfico de drogas. O governo federal lançou o programa Médicos pelo Brasil, com a abertura de 18 mil vagas. A prioridade é no atendimento aos municípios mais carentes. Veja na reportagem de Luciana Colares, de Holanda. O programa abre 18 mil vagas para médicos. A maioria será direcionada aos municípios mais necessitados. É por isso que as regiões Norte e Nordeste vão receber juntas 55% desse total. São 13 mil profissionais. Os novos contratados terão carteira assinada pelo regime da CLT e o salário vai variar de 14 a 31 mil reais, conforme o local escolhido. Aqueles que optarem pelos locais mais difíceis, pelos distritos sanitários indígenas, pelas populações das cidades mais complexas, eles ganharão sim mais e terão mais incentivos. Os médicos cubanos poderão se inscrever desde que os diplomas sejam legalizados. Médicos formados do exterior, brasileiros ou estrangeiros, eles são muito bem-vindos aqui no Brasil, desde que eles façam um teste de suficiência, como acontece em todos os países do mundo. O programa vai investir ainda na qualificação dos médicos com curso de especialização e titulação em medicina de família e comunidade. A proximidade da equipe de saúde da família com as comunidades permite que se conheça melhor a população e assim garanta maior adesão aos tratamentos propostos. É o caso de Isabel Cristina, que mora em Águas Lindas, cidade goiana no entorno do Distrito Federal. Ela comemora o atendimento recebido perto de onde mora. Aqui eu cheguei, consegui atendimento, já fiz exame. A médica Sandy Freitas confirma que o contato direto com os pacientes e familiares facilita o diagnóstico e o tratamento. Você conhece a realidade da pessoa, da casa da pessoa, tem mais contato com a família. A seguir, polícia faz operação contra desvio de empresa que prestava serviços à Celesc. E ainda, a audiência pública discute políticas para o setor pesqueiro em Santa Catarina. O Jornal Local volta em instantes. A Primer TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você. Quer
assistir a Primer TV, mas não tem net em casa? Não tem problema. É só acessar primertv.com.br. O site desenvolvido com todo o carinho do mundo para você, de fácil acesso, moderno e simples. Acompanhe toda a programação aí no site primertv.com.br. Quer acompanhar o seu programa favorito, a reprise, tudo que rola aqui na Primer TV? Então acompanhe as nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram, @PrimerTVHD. É super interativo. A gente te espera. A Diretoria de Investigações Criminais, DEIC, cumpriu 3 mandados de prisões temporárias e 20 de busca e apreensão durante a Operação Curto Circuito, deflagrada nesta manhã em Santa Catarina e no Paraná. A Polícia Civil investiga o desvio de mais de 17 milhões de reais de uma empresa com convênios de prestação de serviços realizados com as centrais elétricas de Santa Catarina, a Celesc. Em nota, a companhia disse que realizou uma sindicância interna e confirmou a autoria das irregularidades, que resultou em um inquérito administrativo e na demissão de um empregado envolvido por justa causa. Foram presos temporariamente um ex-funcionário da Celesc em Florianópolis, uma mulher em Curitiba e o irmão dela em Balneário Camboriú. Eles são donos da empresa especializada em seguros de vida, que estaria sendo beneficiada no golpe. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Curitiba e São José dos Pinhais, no Paraná, e em Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas, Itajaí, São José e Florianópolis, em Santa Catarina. Também foram realizados bloqueios de ativos financeiros das pessoas e empresas investigadas, sequestro e indisponibilidade de 23 veículos, entre eles uma Lamborghini, um Camaro e um Land Rover, 24 imóveis, alguns de alto padrão, além do sequestro de 5 empresas. Audiência pública na Alesc discute políticas para o setor pesqueiro. A reportagem é de Luana Buz, da TV AL. Santa Catarina é o maior produtor nacional de pescados. A cada ano, os 42 mil pescadores catarinenses tiram da água toneladas de sardinha, corvina, anchova, camarão, entre outros. Na pesca industrial, são cerca de 65 mil toneladas de peixe a cada ano. Na pesca artesanal, a quantidade é só um pouco menor, 60 mil toneladas. Apesar de ser um setor importante para a economia catarinense, ainda não existe um conjunto de normas para a pesca em Santa Catarina. Um projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, criando a política estadual da pesca no estado, foi o tema de uma audiência pública realizada pelo parlamento. Indiscutivelmente, a gente vai ter mais solidez na política de pesca e mais proteção às categorias, tanto de pescadores artesanais quanto industriais. Nós temos uma frota com 700 barcos, eu sempre falo aqui que a pesca extrativista pode ser uma mola propulsora na economia catarinense. Estamos nessa luta pela Comissão da Pesca para fazer um trabalho diferenciado e nós desejamos fomentar da melhor maneira possível para que também possa ajudar Santa Catarina a continuar crescendo. Regulamentar a atividade da mulher pesqueira, que atua no beneficiamento do pescado, é um dos pontos do projeto de lei. Atualmente, as pescadoras encontram dificuldade para ter o trabalho reconhecido, prejudicando o acesso a direitos como o seguro-defeso. É o caso da pescadora Luzia de Freitas, que trabalha na pesca desde 1988. Eu descasco, empacoto, gelo, vendo em quilos, vendo direto para o pescador, direto para o cliente. Chega na minha casa procurando, alguém vai indicando eles chegam lá, porque eles querem comer um produto de melhor qualidade. O INSS não quer nos reconhecer, então o que eu vou fazer? Hoje eu estou com 48 anos, e o que eu vou dizer? Eu fiquei sem recurso, porque se me acontecer um acidental, alguma coisa, eu não sou amparada, Eles não querem me reconhecer, eles querem qual é a minha profissão, como que eles estão me vendo. Ela não tem conseguido acessar até mesmo os seus direitos mais elementares em relação ao seguro-defeso por falta de clareza legal. Então, acho que a gente vai poder ajudar bastante nesse sentido. Segundo a deputada, outro ponto importante do projeto de lei é a criação de um Conselho Estadual de Pesca, formado por representantes do setor. Durante a audiência pública, representantes dos pescadores e do governo falaram sobre a proposta de regulamentação e sobre a pesca em Santa Catarina.
Nós estamos totalmente abandonados e gostaria que o Estado criasse uma diretoria de pesca, porque hoje o Estado de Santa Catarina só tem uma diretoria, uma gerência de pesca, não tem uma diretoria, enquanto outros estados, como o exemplo da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, eles têm sua secretaria, mas nós não precisa ser uma secretaria, basta ser uma diretoria de pesca para dar atendimento aos pescadores em geral. Essa iniciativa é muito importante de criar esse marco regulatório para normatizar. E aí a Secretaria da Agricultura, por meio das suas empresas vinculadas, tanto Cidasc quanto Epagre, poderão atuar mais ainda, tanto na questão de assistência técnica, pesquisa e extensão na área de pesca, como um todo, mas também na parte sanitária, que é um trabalho que a Cidasc desenvolve, que é estratégico também para a viabilidade da comercialização e a segurança alimentar. Então, por isso a importância desse marco regulatório, para atacar essa questão legal e também os aspectos de pesquisa, extensão, produção e sanidade aqui no nosso estado. Sobre esta proposta, que foi discutida ontem na audiência pública na Alesc, os pescadores profissionais ou artesanais terão até o dia 30 de agosto para opinar sobre a minuta do projeto de lei que pretende dar clareza às regras do setor e facilitar o relacionamento com os órgãos fiscalizadores. Segundo a proponente, a deputada Paulinha, o número de WhatsApp 48 999 28 1354 foi disponibilizado para os pescadores catarinenses obterem mais informações. Então, repetindo o número de WhatsApp, 999-28-1354. As temperaturas despencaram nesta sexta-feira em Santa Catarina. Uma massa de ar polar passa pelo estado, trazendo frio e a possibilidade de neve entre o Planalto Sul e parte do meio-oeste catarinense. Existe previsão de chuvas no final da tarde e noite desta sexta e madrugada de sábado, porém de fraca intensidade e mal distribuídas. De acordo com a Epagre-Ciran, as temperaturas entram em declínio acentuado nesta sexta, com a mínima registrada à noite podendo ficar abaixo de zero em algumas regiões e já com a possibilidade de neve. No fim de semana, a mínima pode chegar a menos 9 graus em Urupema e menos 5 graus em São Joaquim. Nas áreas altas do Oeste, Meio-Oeste, Planalto Norte e Alto Vale do Itajaí, a temperatura mínima fica entre menos 3 e menos 5 graus. Conforme a previsão, o sábado já amanhece com geada ampla nas áreas mais altas de Santa Catarina. No litoral, as temperaturas permanecem entre 3 e 7 graus no fim de semana, com tempo mais nebuloso no sábado e firme no domingo. E a Defesa Civil Estadual alerta para o risco de alagamentos associados à maré astronômica, fase nova da Lua, nos municípios da costa catarinense. A previsão é de mar agitado, muito agitado, com ondas que podem chegar a 3 metros de altura, trazendo risco às atividades de navegação e pesca. A orientação é evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados, além de evitar transitar em pontilhões e pontes submersas e ter cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões. Para aumentar os investimentos em infraestrutura no país, foi lançado o PROINFA. Veja na reportagem de Pablo Mundim. O programa PROINFRA reúne iniciativas para corrigir gargalos na infraestrutura brasileira que impedem a vinda de investimentos estrangeiros para o país. Ele tem como base uma agenda de ações na área de energia, saneamento básico, telecomunicações e habitação popular. Nesta quinta-feira, em São Paulo, foi lançado o primeiro documento com as propostas do governo. Nós acreditamos que esse investimento vai mais do que dobrar até 2022. Vamos passar de 1,6% para 3,8% do PIB. Com orientações claras de investimentos para o setor, o documento prevê menor participação do governo em projetos de infraestrutura e maior envolvimento do setor privado. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montesano, acredita que o mercado de concessões necessita de investimentos de longo prazo. Estamos fazendo abertura de mercados, estamos fazendo abertura tributária. Se Deus quiser, vamos fazer reforma de Estado, está na agenda e vamos chegar lá. Então, na hora que você muda totalmente as bases, né, em que o sistema é formado, isso é uma oportunidade única para os empreendedores. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica, DIV-SC, divulgou nesta quinta-feira o balanço da dengue em Santa Catarina. E os dados apontam um aumento significativo. Até o dia 27 de julho, foram registrados 1.668 casos de dengue no estado.
houve um aumento de 95 casos da doença em relação ao balanço anterior, do dia 13 de julho. Destes, 85 são autóctones, ou seja, contraídos dentro do próprio estado, e 10 são importados. O número de focos do mosquito também cresceu em relação ao balanço anterior, com 396 novos focos. Até o dia 27 de julho, foram identificados 21.863 focos do mosquito Aedes aegypti em 182 municípios de Santa Catarina. O número de municípios infestados não teve alteração, permanece em 94, a maioria na região oeste. Na Grande Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, São José e Florianópolis são considerados infestados pelo mosquito. A seção cinemática do SIC, o Centro Integrado de Cultura em Florianópolis, exibe no próximo dia 7 de agosto o premiado filme documentário Ex-Pajé. Após a exibição, haverá um debate com a participação de lideranças indígenas da Grande Florianópolis. O documentário conta a história de um pajé destemido e poderoso que até os anos 70 não tinha contato com o homem branco. Após a chegada de um pastor evangélico na comunidade indígena, o pajé perde força e começa a sentir medo na presença de espíritos malignos na comunidade. O filme conquistou 2 prêmios internacionais na categoria documentário, nas mostras de Berlim, na Alemanha, e Chicago, nos Estados Unidos. A realização é uma parceria da Cinemateca Catarinense, Gulani e Buriti Filmes e Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina, o MIS-SC. A exibição dá continuidade à sessão Povos Originários, com um documentário que foi rodado em Rondônia, por Luiz Bolognese. A conversa após a projeção será conduzida por lideranças da comunidade de Guarani, na aldeia Morro dos Cavalos, em Palhoça. A sessão cinemática acontece no próximo dia 7 de agosto e começa às 8 horas da noite. A entrada é gratuita e a exibição será na sala de cinema do SIC. E o Jornal Local desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, uma ótima noite e um excelente final de semana. Nos encontramos na segunda-feira, às 5h40 da tarde, aqui na Primer TV.